Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é análise de mercado, segunda etapa do nosso plano de negócio. Pois bem, o que consiste a análise de mercado? Quando se fala em mercado no contexto do plano de negócio, a gente tem que perceber três atores essenciais para a análise de mercado. Quais são esses três atores? O primeiro deles, obviamente, é o nosso cliente. Então, quem é o cliente da empresa? Como que esse cliente se comporta? Quais são as suas características? Quais são os elementos fundamentais para o cliente adquirir um produto ou um serviço? Então, todo um levantamento que será realizado no sentido de pesquisar, de levantar informações sobre esse cliente e você conseguir tirar algumas conclusões, fazer alguns direcionamentos em relação a esses dados que foram levantados dentro da análise de mercado. Então, o cliente é quem compra ou quem consome o produto ou o serviço o qual a empresa irá oferecer. Nós temos o segundo ator, que serão os concorrentes. Então, a empresa que você está construindo o plano de negócio tem concorrente próximo, esses concorrentes diretos, quais são as características, qual é o preço praticado por esse concorrente, qual que é a qualidade do seu produto, dos seus serviços, quais são aí as formas de pagamento praticada pelos concorrentes. Então, são análises importantíssimas que vocês deverão levantar, até mesmo para verificar se vocês ou se a empresa o qual vocês estão construindo o plano de negócio terá condições de competir dentro desse mercado. E ainda temos o terceiro ator, que é o fornecedor, ou são os fornecedores da empresa. Pode ser o fornecedor de um insumo, pode ser o fornecedor do produto que você venha a comercializar. Então, fazer o levantamento desses fornecedores também faz todo o sentido na busca de conseguir vislumbrar qual é o mercado, quais serão as dificuldades, quais serão as potencialidades que a empresa poderá explorar dentro do contexto qual ela está sendo implementada. Falando especificamente nos fornecedores, quantos fornecedores vocês estarão vinculados ou estarão aí adquirindo produtos? Quais são as características desses fornecedores, como prazo de entrega, como prazo de pagamento, preço, e dentre outras informações que são extremamente relevantes para que você consiga fazer uma análise dentro desse contexto de implementação empresarial. Pois bem, então, falando especificamente do ator cliente, quais são as características ou quais são as informações, os elementos que eu devo coletar para me subsidiar na tomada de decisão para a melhor estratégia de venda, para a melhor estratégia de marketing, para a melhor canal de distribuição. Então, alguns elementos básicos serão apresentados aqui para vocês levantarem essas informações relacionadas ao seu cliente, ao público-alvo que vocês desejam atingir com a empresa, com o negócio que vocês estão construindo. Então, algumas características gerais. Primeira delas é se o cliente é uma pessoa física ou mesmo se o cliente é uma pessoa jurídica. Existe toda uma dinâmica que pode diferenciar a estrutura de negócio, as operações da sua empresa, dependendo do tipo de cliente que você vai atender. Então, se for pessoa física, esse tipo de cliente, talvez ele tenha um critério, tenha uma forma de pagamento que seja de sua preferência. Só para citar como exemplo, grande parte das pessoas físicas, hoje em dia, utilizam como forma de pagamento muito cartão de crédito ou dinheiro em espécie. Já se for pessoa jurídica, ainda assim, esse tipo de cliente continua utilizando muito cheque. Então, observe que só no aspecto forma de pagamento, você pode ter direcionamentos distintos, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica.
a forma de comportamento, a forma que esses atores adquirem os seus produtos ou serviços também faz toda uma diferença. Uma pessoa jurídica, por exemplo, que for contratar o seu serviço, talvez exige prazo, um prazo mais estendido e talvez tenha uma frequência maior de contratação desse tipo de serviço. Já a pessoa física, às vezes, não exige tanto prazo e ela faz o pagamento mais à vista. Então, observem essas características de cada um desses atores, que isso pode fazer toda a diferença na hora de elaborar as estratégias de marketing, na hora de planejar a estrutura operacional da empresa. Então, seguindo aí essas informações que deverão ser coletadas relacionadas aos clientes da empresa, identificando os interesses e comportamentos. Com qual é a quantidade que esse cliente adquire o produto ou o serviço o qual você está ofertando? Esse cliente compra o produto ou serviço com qual frequência? Observe aqui que se vocês forem montar uma empresa, por exemplo, uma padaria, talvez a quantidade e a frequência, sobretudo, desse cliente seja diária. Às vezes uma média de ticket de 10 a 20 reais por dia, mas se vocês forem criar uma empresa de venda de veículos 0 quilômetro, talvez a frequência seja a cada 3, 4 anos. Então, exige uma estratégia de marketing diferenciada, porque um cliente que compra um veículo a cada 3, 4 anos, você vai precisar investir em novos clientes para você conseguir suprir uma demanda que esse cliente que, porventura, vem adquirir a primeira vez, até ele retornar para adquirir um novo veículo, você precisa ter outros clientes para dar subsídio, para dar sustentação ao negócio. Já a padaria, se você tiver uma carteira de cliente sólida e que essa padaria ela tenha esses clientes com compras frequentes, talvez você invista em estratégia de marketing para manter esses clientes. Talvez a sua carteira de cliente já seja o suficiente para manter a operação, contando com uma frequência mais constante de consumo por parte do cliente. Então, são informações essenciais, até mesmo para vocês se prepararem e se planejarem para a estratégia de marketing que irão utilizar para o negócio. Outros elementos, identificando o que leva essas pessoas a comprar. O seu cliente, ele é muito levado ao preço, ele é muito levado a adquirir o produto ou o serviço em virtude do preço, ou é em virtude da qualidade? Ou pode ser da marca? Então, é importante elencar quais características são mais determinantes para o cliente adquirir um produto ou serviço. Pode ser que o cliente ele preze muito pela qualidade do produto ou do serviço. E, às vezes, uma variação, por exemplo, no preço de 10%, isso vai gerar pouco impacto. O cliente ainda vai manter fiel em virtude da qualidade ofertada no produto ou serviço. Ou ainda pode ser em relação à marca. Talvez seja um prestador de serviço, e isso acontece em diversos negócios, por exemplo, no setor aí de beleza, às vezes salão de beleza, ele utiliza alguns insumos que a marca faz toda a diferença no resultado final da prestação de serviço. Então, algumas pessoas podem priorizar aquele salão de beleza em virtude da marca dos insumos que são utilizados por aquela empresa. Outro elemento, identificando onde estão os seus clientes. Qual é o tamanho do mercado que você deseja absorver? É uma rua, um bairro, a cidade, o estado? É preciso mensurar. Por quê? Porque através dessa mensuração, você consegue fazer uma estimativa ou verificar alguns elementos do comportamento, da cultura, que pode diferenciar, às vezes, uma estratégia de marketing implementada em uma determinada região geográfica, se comparado a uma outra que possa estar sendo utilizada uma outra estratégia de marketing. Então, são algumas informações essenciais, necessárias para levantamento aí de dados relacionados aos clientes. Pois bem, dentro do estudo de cliente, vale a gente levantar algumas questões. Uma empresa, ela é viável quando tem clientes em quantidade e com poder de compra
suficiente para realizar vendas que cubram as despesas e gerem lucro. Então, se a empresa tem uma carteira de cliente e esses clientes eles têm uma frequência de consumo suficiente para manter essa empresa cobrindo seus custos e gerando uma margem de lucro, talvez uma estratégia de marketing no sentido de fidelizar esse cliente seja uma estratégia mais assertiva. Já se uma empresa ela ainda está construindo a sua carteira de cliente, a carteira existente ainda não é suficiente para cobrir e gerar lucro, talvez a estratégia de marketing para captar clientes seja a mais apropriada para o momento. Então, observem que essas informações que são levantadas dentro da análise de mercado, no ator cliente, são fundamentais para a tomada de decisão, para a escolha de canais de comunicação, de planejamento e de planos de marketing. Então, são elementos aí que vai subsidiar o gestor no ato de escolher uma ação ou uma atividade direcionada. Outro ponto, você pode utilizar diversas técnicas para pesquisar seus consumidores. Essas técnicas vão desde a aplicação de questionários, entrevistas, conversas informais com clientes potenciais, observação dos concorrentes. Um erro muito comum, às vezes o empresário, na sua percepção de consumidor de um produto, ele acha que todos os clientes ou todos os consumidores daquele produto vão pensar de forma semelhante à sua. E muitas das vezes não. Às vezes o empresário ele é motivado, às vezes, a adquirir um produto em virtude da qualidade, só que o público-alvo, a região no qual ele está inserido, talvez o cliente seja muito sensível a preço. Por mais que esse empresário não seja sensível ao preço, talvez uma variação em 10%, isso não faça diferença para ele, os demais clientes isso pode fazer total diferença, gerando no cliente o interesse em adquirir em outra empresa que tenha essa comercialização com preço um pouco mais baixo, independente se a qualidade cai um pouco. Então, fazer essas pesquisas de mercado faz todo um sentido para que a empresa, o empresário, ele tenha subsídio para a tomada de decisão. Então, suponhamos que vocês desejam criar uma empresa, abrir uma empresa com um produto diferenciado ou serviço diferenciado, porém tem um preço em torno de 10% a 20% superior às empresas que já compõem, as empresas existentes naquela localidade. Então, antes de você abrir empresa e colocar esse valor e entender o mercado, verificar se vai ter receita ou não, por que não fazer uma pesquisa de mercado junto aos clientes do seu concorrente e perguntar, cliente, você está satisfeito com a qualidade do produto ou serviço que estão ofertando? Se caso tiver um outro produto com uma qualidade superior, com um elemento diferencial, porém o preço entre 10% a 20% um pouco superior, você adquiriria os produtos dessa empresa? Então, observe que uma pesquisa de mercado simples pode te gerar dados suficientes para levar você a uma tomada de decisão mais assertiva. Então, perguntando aí um número considerável de consumidores, você pode vislumbrar um cenário onde pode apontar que os clientes são totalmente sensíveis a preço. Se você entrar no mercado, mesmo oferecendo qualidade maior, esses clientes não vão adquirir por causa da elevação do preço, ou não, pode apontar um cenário que grande parte dos clientes também gostariam de um produto com maior qualidade, e se houvesse uma empresa alternativa oferecendo esse produto, eles, obviamente, iriam adquirir. Então, com a pesquisa de mercado, vocês conseguem levantar essas informações para tomar a decisão mais acertada. Pois bem, vocês conseguem também fazer observações, se comportar como cliente, como consumidor e visitar os concorrentes, fazer pesquisa de preço, fazer análise da qualidade do atendimento, fazer uma análise do serviço de garantia da empresa, verificar se tem algum diferencial, entender o que poderia ser melhorado, o que você não conseguiria, de certa forma, competir com a empresa. Talvez a empresa tenha um serviço de entrega muito eficiente, uma entrega muito rápida, e você não tem condições, pelo menos por hora, no início da empresa, de oferecer uma entrega tão eficiente. Mas, vislumbrando isso, talvez você busque outros elementos de competitividade
para barganhar, para persuadir o seu cliente. Então, você pesquisa, entende o diferencial do seu concorrente, mas quando o cliente chega à sua empresa e questiona, fala, mas o seu serviço de entrega não é tão eficiente como o da empresa concorrente, você fala, olha, apesar da gente não ter um serviço tão eficiente, a gente tem uma forma de pagamento mais facilitada. Então, uma coisa pode até compensar a outra, por isso é importante levantar essas informações e verificar a sensibilidade dos clientes que são o público-alvo da empresa. Bom, falando agora do estudo de concorrente, é importante levantar o máximo de informações possíveis relacionadas ao concorrente. É óbvio que muitos concorrentes têm aí como postura, como proposta, limitar esse acesso à informação, até porque é uma nova empresa que está entrando. Mas vocês podem também buscar essa empresa como consumidores. Então, como clientes, vocês fazem pesquisa de preço, analisam o espaço, verificam alguns elementos que possam ser aí diferenciais da empresa. Então, levantar informações como qualidade do material que é empregado, cores, tamanho, diversificação, embalagem, variedade, são algumas informações básicas que vocês conseguem levantar junto aos concorrentes para avaliar se você vai conseguir oferecer o mesmo número o mesmo volume de variedade, por exemplo, de diversificação, ou se você tem algum diferencial que poderá oferecer e persuadir o seu cliente. O preço cobrado, então verifique preço, pagamento à vista, pagamento a prazo, se tem alguma facilidade para pagamento, são algumas questões. Localização, a localização ela é mais facilitada, ela é central, o que pode aí ser benéfico para a sua empresa ou não, o que pode a sua empresa estar num passo atrás perante o concorrente em relação à localização, mas como que a sua empresa poderá compensar o cliente, por mais que a localização não seja tão favorável assim. Condições de pagamento, prazos concedidos, descontos praticados e dentre outros. Então, é importante destacar que, quando se fala em condição de pagamento, é um elemento, a política de pagamentos é fácil de ser adaptada. Então, se uma empresa hoje trabalha com uma condição de pagamento limitada, ou seja, até 4 vezes, por exemplo, sem juros, se você entra no mercado e passa a oferecer um produto semelhante até 6 vezes sem juros, a empresa concorrente pode fazer uma adaptação e competir com você 6 ou até mais vezes sem juros, justamente para tentar aí abafar esse novo entrante do mercado. No entanto, é preciso avaliar e verificar com quanto tempo você consegue se manter oferecendo uma condição de pagamento diferenciada. Por quê? Porque uma empresa que está entrando, talvez ela não tenha tanto crédito no mercado e isso pode dificultar ela ter aí uma estratégia de pagamento tão agressiva, se comparado com empresas já existentes, que já têm um relacionamento desenvolvido com o fornecedor, possa ser que ela já tenha crédito com outras instituições que tenha esse fomento, que tenha esse propósito de oferecer crédito. Então, avalie com bastante cuidado, porque nem sempre oferecer melhor condição de pagamento ou melhor preço é a única forma de você conquistar o cliente do seu concorrente. Você pode estar buscando outras estratégias, muito pautado no que você levantou de informação do seu cliente, para tentar persuadi-lo e conquistá-lo aí para a carteira de clientes da sua empresa. Atendimento prestado, então avaliar o atendimento, que tipo de assistência que é dada para o cliente, para o consumidor. Lembre-se que o atendimento é uma reclamação bastante generalizada de vários segmentos do mercado, então muitas empresas perdem clientes por causa do atendimento que é realizado. E ainda, os serviços que são disponibilizados, o horário de funcionamento, entrega em domicílio, teleatendimento, tudo isso pode ser diferenciais que, porventura, o seu concorrente não ofereça e a sua empresa poderá utilizar como elemento diferencial para tentar conquistar o cliente. Bom, e ainda como último ponto, nós temos as garantias oferecidas. Então, quanto tempo de garantia de um produto ou serviço o seu concorrente oferece, você vai conseguir cobrir isso? Então, observe, são vários elementos
que se você tiver um ponto atrás do seu concorrente, vamos manter o nosso exemplo, às vezes seu prazo de entrega não é tão eficiente, você pode ter vários outros elementos no sentido de colocar aí o cliente a pensar, a avaliar qual é a melhor opção para ele escolher, seja num produto ou seja no serviço. Então, se o seu concorrente tem aí esse prazo de entrega diferenciado, você pode mostrar para o cliente que, olha, apesar do concorrente ter um prazo de entrega melhor, eu tenho uma condição de pagamento melhor, um atendimento melhor, um suporte, uma garantia mais longa. Então, tudo isso pode entrar aí como elemento diferenciais para você conseguir conquistar tal cliente. Pois bem, só a título de exemplo, então, para uma análise dos concorrentes, nós temos aí um exemplo básico de alguns elementos que podem ser levantados. Então, no exemplo de uma empresa que vende aí produtos relacionados a presentes, eu tenho um concorrente A, um concorrente B e um concorrente C. A atuação de cada um desses concorrentes varia no Brasil todo, ou no Brasil com foco no Rio de Janeiro. Público-alvo. Então, 70% do concorrente A trabalha com lojas de presentes e 30% em atacados. O concorrente B, 90% com lojas de presente e 10% de exportação. Concorrente C, 50% lojas próprias e 50% lojas de presentes. Então, no local que você deseja abrir, é loja de presente ou loja própria? Avalia isso, quem é o seu principal concorrente, o que você pode superá-lo em termos da oferta que ele faz para os seus clientes. Pontos fortes, o que o seu concorrente tem como ponto forte? Pode ser lançamento, no exemplo do concorrente A, concorrente B, a qualidade, concorrente C, o preço. Pontos fracos, ciclo de vida do produto curto, no caso do demora na entrega, no caso do concorrente B, e no concorrente C, linha de produtos. Talvez ele tenha uma linha de produtos desutilizada. Estratégias utilizadas para atingir o seu cliente, o seu público-alvo. Concorrente A pode ser vendas através de catálogos, o concorrente B faz muita merchandising, e o concorrente C, participação de feiras, que ele dissemina o seu produto ou o seu serviço. Então, é só para vocês exemplificarem, para vocês como que vocês podem levantar essas informações e, baseado nelas, tirar algumas conclusões e colocar os pontos fortes da sua empresa em evidência no sentido de conquistar os clientes. Outro exemplo aí de levantamento de informações junto aos concorrentes. Tenha lá alguns conceitos e a pontuação, sendo 5 excelente e 0 não tem, ou 1 ruim. Então, vantagens competitivas. Então, você tem lá os 3 concorrentes, A, B e C. Então, em relação à qualidade, a sua empresa pode ter uma nota 3, a empresa A tem uma nota 4, a B 5 e a C 2. Então, isso pode ser um fator de atenção para você verificar que tem 2 empresas à frente no sentido de qualidade. Prazo de entrega, às vezes a sua empresa tem nota 4, que tem melhor prazo de entrega se comparado aos concorrentes, com nota 3, 1 e 3. Atendimento, a sua empresa às vezes tem uma nota 3, tem um atendimento que você está trabalhando ele, você está treinando seus vendedores, seus atendentes, porém você tem lá o concorrente A com nota 4, então talvez seja um ponto de atenção para você investir mais, para também tentar subir o nível do seu atendimento e competir aí em par de igualdade com o concorrente A, por exemplo. Mix de produtos, talvez você tenha uma grande oferta de produtos, sua empresa tem nota 5, porém você tem concorrentes aí com nota 5 também, aí é buscar em outros elementos para você se diferenciar. Você consegue, a partir desses dados, de uma maneira bem simplória, só para exemplificar para vocês, um levantamento de quem que poderia ser mais competitivo com a sua empresa, seguindo, obviamente, esses critérios de vantagem competitiva que foram ressaltados. Então, nós temos aí o cliente, o concorrente A, com uma pontuação, inclusive, superior à sua. Talvez seria o concorrente mais forte que você teria aí dentro desse contexto que eu exemplifiquei para vocês. É óbvio que aqui você pode colocar preço, vários outros elementos aí, localização,
como elementos, como critérios de avaliação, mas é somente no sentido de exemplificar para vocês, de trazer um modelo prático, como que vocês levantam e tiram conclusões em relação às vantagens competitivas dos seus concorrentes. Pois bem, e nós temos ainda alguns questionamentos que precisam ser feitos dentro ainda do ator concorrente da análise de mercado, que são: sua empresa poderá competir com as outras que já estão há mais tempo no ramo? Observem que, através do exemplo que foi demonstrado para vocês, vocês já conseguem levantar algumas informações. Talvez a sua nota seja compatível com as notas que foram apontadas lá pelos seus concorrentes. Então, você pode ter um nível de competitividade, sim, no mercado. No entanto, se a empresa ficar lá só com nota 1 em vários critérios, talvez você vai entrar no mercado, porém, num pé muito de desvantagem perante o seu concorrente. Talvez seja preciso reavaliar o negócio, porque os seus concorrentes são muito fortes em vários itens que foram levantados. Outro elemento: o que fará com que as pessoas deixem de ir aos concorrentes para comprar de sua empresa? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça do empresário. Qual o elemento ele vai convencer o cliente de comprar da minha empresa e não do outro? E avaliar se esse elemento é um elemento considerável para o cliente. Aí entra a análise dos clientes, que foi apontado como o primeiro ponto aí da nossa apresentação. E ainda, há espaço para todos, inclusive você? Informação extremamente relevante. Por quê? Porque se vocês entrarem no mercado onde o próprio mercado já atende a demanda, você, para entrar nesse mercado, você vai precisar conquistar o cliente do seu concorrente. Não tendo espaço ou não tendo mais demanda, esse concorrente, certamente, ele vai reagir à sua entrada, diminuindo o preço, melhorando seu serviço, ampliando seus produtos. Então, será se você terá condições de competir com esse cliente que já está há mais tempo no mercado, já está há mais tempo no ramo, já conhece os clientes, já tem uma carteira de cliente formatada? Então, vale uma reflexão nesse sentido para você pensar, de fato, se a demanda já está sendo atendida ou não. Há algumas margens que você pode melhorar, pode oferecer um serviço ou produto diferenciado e certamente você terá aí uma absorção dessa demanda que às vezes pode estar até mesmo insatisfeita com o serviço ou produto que estão sendo oferecidos. Se a resposta for sim, explique os motivos disso. Caso contrário, que mudanças devem ser feitas para você concorrer em pé de igualdade com as empresas já existentes no segmento, no ramo que você desejam atuar? Então, é importante vocês levantarem essas informações relacionadas ao concorrente para que vocês tenham uma visão mais realista do mercado ao qual vocês estão adentrando com a empresa. Pois bem, e por último, como último elemento, o último ator aí da análise de mercado, nós temos aí os fornecedores. Por que você tem que analisar os fornecedores? Porque você pode ter várias opções, ou você também pode ter opções muito limitadas de fornecimento de produto ou de insumo. Então, qual que é a capacidade técnica desses fornecedores? Talvez você tenha um fornecedor que ele não consiga te atender no caso de uma expansão de receita, uma expansão no volume de vendas, ou uma expansão na prestação de serviço. Então, talvez você tenha um fornecedor, porém um fornecedor muito limitado em termos de capacidade de fornecimento. Então, essa informação pode ser crítica para a empresa. Às vezes você tem condições, você tem demanda, mas você não tem fornecimento suficiente. Então, avaliar esses aspectos tornam estratégicos para que vocês tomem uma decisão mais acertada na empresa. Em relação aos fornecedores, qual o preço praticado, qual a condição de pagamento praticada por esse fornecedor, prazo de entrega, localização. Observem, pessoal, é muito relevante vocês terem esses cadastros de fornecedores. Por quê? Porque pode ser que em determinada ocasião você priorize o preço para aquisição, para adquirir os produtos, os insumos para a sua empresa. Então, você vai adquirir aquele fornecedor que tem o menor preço. No entanto,
Em outras ocasiões, talvez você esteja lá com uma limitação de caixa, pouca liquidez na empresa, e aquele fornecedor que tem o melhor preço, talvez a condição de pagamento dele é muito restrita. A condição é 15, 30 e 45 dias no máximo. Já você tem um segundo fornecedor que, apesar do preço ser um pouco superior, ele tem uma condição de pagamento mais favorável. Talvez seja 30, 60 e 90 dias. 3 cheques pré-datados, você consegue fazer compra nesse fornecedor. Para o momento crítico, para que você não fique com caixa negativo, talvez seja interessante você adquirir o produto com custo um pouco superior, porém a condição de pagamento mais facilitada, principalmente se for um produto de alto giro, talvez você trabalhe inclusive com capital de terceiro, com o capital do seu fornecedor. Você adquire esse produto, gira esse produto, faz a venda antes mesmo do primeiro vencimento, da primeira prestação, do primeiro cheque predatado entrar na sua conta. Então, observe que isso pode ser estratégico para a empresa. Prazo de entrega também é um outro elemento essencial. Talvez você tenha um cliente para atender uma demanda emergencial e o seu fornecedor que tem o melhor preço, ele tem um prazo de entrega de 15 dias. Mas você tem um outro fornecedor cadastrado que o prazo de entrega são de 5 dias apenas, mas ele tem um preço um pouco mais elevado. Mas, devido à urgência do seu cliente, faz sentido você buscar esse fornecedor com prazo de entrega mais ágil, mais eficiente. Por quê? Para você não perder a venda. É um cliente que está precisando do produto, que está precisando do serviço. Localização, principalmente para empresas que têm aí o custo do frete, talvez a localização seja o elemento diferencial aí. Muito, muito importante avaliar esse aspecto e os custos também deste cliente. Talvez o custo logístico não compensa o preço baixo de um determinado fornecedor. Tenha pelo menos 3 empresas para cada artigo necessário para a empresa. Por quê? Porque se tiver um problema com um fornecedor, você não tem um problema junto aos seus clientes, vocês têm outras opções de fornecimento. Então, um fornecedor faliu, fechou a empresa, ou um fornecedor ficou sem produto, você tem outras opções para estar atendendo o seu cliente, para estar atendendo a sua demanda. Então, é sempre bom você ter opções para poder gerenciar aí o fornecimento de produtos. Utilizar fornecedores como fonte de informação. Muito importante destacar esse aspecto, porque alguns fornecedores, eles têm um volume de produção, um volume de comercialização extremamente elevado e algumas informações podem ser adiantadas a esse fornecedor. Então, vamos supor, vai ter um lançamento de um novo produto. Então, se você for adquirir o produto do catálogo antigo para guardar para o estoque, eu vou fazer um estoque para poder comercializar mais no fim do ano, que aumenta, por exemplo, as vendas no varejo. Então, talvez você opta por fazer o estoque, mas se houver uma atualização do produto, talvez você vai ficar com o estoque parado e desatualizado. Isso pode ser extremamente prejudicial. Então, consultar o fornecedor, olha, vou fazer uma compra maior, mas tem possibilidade do produto cair de preço, tem possibilidade de ter novos lançamentos, buscar essas informações junto ao seu fornecedor, que normalmente eles, em virtude do volume de comercialização, talvez essas informações chegam mais facilitadas a esses fornecedores. Então, são elementos essenciais para vocês estarem levantando junto à sua empresa fornecedora. Pois bem, então com isso, deixo uma reflexão para vocês de Klotter, que diz o seguinte: empresas de sucesso são empresas que aprendem. Elas obtêm feedback do mercado, fazem auditorias, avaliam resultados e efetuam correções destinadas à melhoria do desempenho. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima aula.